MXRF11, o que esperar desse fundo imobiliário em 2024? O MXRF é o fundo imobiliário mais popular e mais conhecido. Atualmente, com 1 milhão de investidores, é o fundo imobiliário mais queridinho em mercado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que esperar dele em 2024, quais são as perspectivas, o que ele deve distribuir de dividendos e quais deverão ser as estratégias que a gestão desse fundo imobiliário deve estar seguindo nesse ano que se inicia. Mas antes da gente começar o vídeo, quero me apresentar. Caso você não me conhece, meu nome é Gabriel Porto e toda semana tem conteúdo novo aqui no meu canal para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira, conteúdo de valor. Clica aqui abaixo, inscreva-se caso ainda não for inscrito, deixe seu like e o seu comentário também nesse vídeo. Atualmente o MXRF11 é um fundo imobiliário que vem negociando aqui acima do seu valor patrimonial, né? Muito é discutido em relação a isso, até que ponto que realmente vale investir em um fundo imobiliário acima desses valores. R$10,48 é o preço que ele está sendo negociado no momento que eu faço aqui a gravação, para um valor patrimonial que fica aqui na casa de R$ 9,86, ou seja, nesse momento a MXRF vem negociando 6% acima do seu valor patrimonial. Mas ainda assim, muitas pessoas continuam comprando e consideram que bons fundos imobiliários negociam mesmo acima do valor patrimonial. Não à toa que esse é o fundo que tem uma das maiores liquidez, um dos fundos mais negociados em mercado e que atrai cada vez mais investidores para dentro dele. Mas antes da gente abrir aqui o relatório gerencial e ver todas as informações do MXRF11, eu quero te convidar a conhecer a Orion Research, carteira recomendada de fundos imobiliários que somente nos últimos 4 meses trouxe 10% de retorno aos seus assinantes. Clica no link que está na descrição desse vídeo aqui e você vai cair no site com todas as informações. Por menos de R$1 por dia, você pode já seguir recomendações de analistas certificados da área e não precisar mais ter todo o trabalho em escolher os melhores ativos, saber até qual preço comprar, nada disso. O pessoal lá da Orion faz todo o trabalho para você, beleza? Seguindo aqui na nossa explicação sobre o MXRF, eu abri o último relatório gerencial desse fundo imobiliário, tá? Esse fundo vem trazendo aí para seus cotistas na faixa de 11 centavos em dividendo. E um ponto importante, já falando um pouco dos dividendos e como é que ele deve começar aí 2024, é que é um fundo imobiliário que tem reservas acumuladas. Eu deixei até aqui já marcado, né, que é um fundo imobiliário que tem um caixa que passa dos 15 milhões de reais, ou seja, algo em torno de 6 centavos ali por cota. Isso é super interessante, mostra como o fundo imobiliário é extremamente saudável, tá? E tem basicamente 50% do que ele paga em dividendo para o cotista reservado em caixa, tá? Então é bem importante a gente já entender isso. A gestão desse fundo imobiliário traz a ideia de que 2024, aqui de forma geral, em um resumo que eles trazem aqui no seu relatório gerencial, 2024 continuará sendo um ano de bastante expansão desse fundo. Lembrando que ele acabou de sair aí de uma subscrição de cotas, né, captando ali 600 milhões de reais para colocar novos ativos dentro de mercado, conseguindo em vários dos ativos um desconto super interessante e assim conseguir melhorar os resultados do fundo. Então 2024 tende a ser um ano extremamente positivo aqui para o MXRF11. Se a gente for dar uma olhada um pouco na evolução e o preço de cota, né, a gente vê que o MXRF já passou várias vezes ali dos R$11, então na média geral dele, se a gente for olhar só para o preço e média geral, é um fundo imobiliário que está por um valor ok, sem levar em consideração, logicamente, o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver, né, um resultado geral entre novembro de 2022 até outubro de 2023, um pouco das receitas que esse fundo imobiliário foi tendo ali ao longo do tempo, né? E a principal receita que ele tem dentro da sua carteira é uma receita de CRIs, tá? E essa receita de CRIs é
a receita que vem ali dos papéis que ele negocia e das dívidas que ele está por trás aqui dentro de carteira. Aqui a gente pode ver um pouco dos dividendos, tá? Então, em novembro de 2022 ele trouxe 8 centavos, dezembro de 2022 já foi para 10 centavos e desde janeiro de 2023 ele já está aqui na faixa de no mínimo 11 centavos, chegou a 12 centavos em fevereiro, né? Mas ele manteve aqui essa faixa de 11 centavos, chegando até 12 durante todo o mês, durante todo o ano de 2023. Isso aqui se deve, logicamente, às receitas dos CRIs, que vieram bem interessantes, mas a gente pode ver também que ele teve outras receitas aqui que foram importantes. Receitas de FIIs, tá? Então, a gestão do MXRF trabalha também com a carteira de fundos imobiliários, eles fazem uma espécie ali de uma estratégia de FOF, né? Compra fundos imobiliários, vende com lucro e faz esse giro de carteira que traz um retorno bacana para o fundo imobiliário, né? Se a gente for dar uma olhada na evolução, isso é bem interessante a gente ver, né? Em novembro de 2022 isso representava 11 centavos, já em outubro de 2023 isso já representou 16 centavos, então teve uma evolução ali na questão das receitas em fundos imobiliários. Teve também a receita em LCIs e renda fixa também, que teve um aumento, tá? Em uma ordem bem interessante também aqui para o fundo imobiliário ao longo do tempo. Então é bem interessante a gente ver como o fundo imobiliário foi crescendo e foi se desenvolvendo aqui do final de 2022 até o final de 2023. Aqui nesse gráfico a gente já pode ver um pouco como é que o fundo imobiliário está no momento atual. 75% do fundo imobiliário e do patrimônio está em CRIs, papéis. É o que deve acontecer aí durante o ano de 2024, né? Apesar de ser um fundo imobiliário considerado híbrido, o MXRF se posicionou muito como fundo imobiliário de papel. Então acredito que mais 70% ali da sua receita e do seu patrimônio continuará ali em papéis, permutas financeiras 7%, em fundos imobiliários 14%, e lembrando que isso aqui é uma parte do patrimônio que vem crescendo dentro do FII, e caixa 4%. E essa parte de fundos imobiliários que vem crescendo é uma grande sacada e é onde a gestão do MXRF vem se diferenciando, como a gente viu ali acima, como os fundos imobiliários foram importantes, né? A negociação de fundos imobiliários foi importante para manter um bom caixa ali para o MXRF. Em 2024, eles devem continuar muito forte nessa parte de negociação de fundos imobiliários, aproveitando que o mercado ainda está descontado, aproveitando que a Selic continuará caindo em 2024 e aproveitando a injeção de caixa que o fundo imobiliário teve por conta da sua última subscrição de cotas. Então, esse cenário, né, é ideal para o MXRF conseguir se posicionar, comprar coisas boas e baratas em mercado, tá? Não é à toa que continuará sendo aí um fundo imobiliário com bastante engrenagem aí para continuar trazendo bons resultados e boas receitas. Aqui a gente pode ver como é que está a carteira atual de fundos imobiliários do MXRF11. A gente pode ver alguns fundos imobiliários aqui bem diferentes, por exemplo, SPVJ11, que é a maior posição do MXRF atualmente em fundos imobiliários. Esse é um fundo imobiliário aqui fechado, tá? Para investidores institucionais e investidores profissionais. Esse é um fundo imobiliário que só investidores comuns só conseguem ter acesso investindo em FIIs como o próprio MXRF, tá? É um fundo imobiliário de varejo, que tem ali algumas lojas açaí, então ele é bem interessante nesse sentido e movimenta uma boa receita, né? 24% aqui 24% dos FIIs aqui da carteira do MXRF está nele. E aqui a gente tem outros fundos imobiliários que ele também é cotista. Então essa carteira aqui tende a trazer um bom retorno para o fundo imobiliário ali durante o ano de 2023. Olhando para dentro dos CRIs, né? Ao que está indexado? Isso aqui a gente está falando de 75% do patrimônio do fundo, tá? Principalmente a IPCA, né? A gente pode ver aqui que 64% está voltada à inflação. A inflação 2024 tende a ser um pouco mais controlada, então é super importante que a carteira de FIIs aqui do MXRF consiga trazer um bom resultado para ele. E a outra grande parte está voltada aqui para o CDI, tá? Então,
qual é a grande expectativa aqui para a carteira de CRIs do MXRF? Que ela continue trazendo um bom retorno, mas não retornos crescentes, porque a inflação não vai cooperar com isso, mas a ideia central é que a parte de fundos imobiliários ali do MXRF contribua mais ativamente para os resultados. Aqui eles mostram um pouco dos vencimentos, né, ali dos CRIs e tudo mais. Tem CRIs bem longos aqui dentro da carteira do MXRF. Aqui a gente tem a lista completa dos CRIs. É um fundo imobiliário extremamente diversificado. Gosto muito dele por conta disso. Aqui a gente encontra um pouco de tudo, né? Muita gente há tempos atrás criticava muito o MXRF por conta disso, por ter várias coisas dentro de um único ativo. Tem CRIs, tem a parte de fundos imobiliários, tem a parte imobiliária também, né, que ele tem aqui algumas permutas financeiras aqui, né, que eles emprestam valores e tudo mais. Então, é de fato um fundo imobiliário que a gente pode considerar ele com um híbrido mesmo e que tem várias coisas interessantes. Então, para esse ano de 2024, ele deve continuar com essa mesma estratégia e eu aposto, né, e aqui, logicamente, como uma pessoa que acompanha e investe em MXRF já há alguns anos, que a tendência natural é que a carteira de FIIs se torne um pouco mais principal, né? Lógico, ela não vai ser a grande detentora da porcentagem ali do patrimônio do MXRF, mas hoje está em 14%. Eu considero que chegar a 20% seria ideal para a gestão ter mais fôlego, conseguir ter uma boa liquidez, porque fundo imobiliário traz liquidez para eles comprarem mais barato, venderem, trazer receita para dentro do fundo, dá dinamismo, tá? Porque o mercado de CRIs não deve ser tão acelerado durante o ano de 2024. Mas, em geral, é uma estratégia que vem se mostrando assertiva, né? São mais de 10 anos de história de MXRF11. O histórico de dividendos ao longo do tempo a gente percebe que é crescente, é um fundo que veio de lá de trás de 7, 8, 9, 10 centavos, agora está em 11, em alguns meses chegando a 12 centavos. Eu considero que deve conseguir se manter nessa faixa tranquilamente de 11 a 12 centavos, tá? Quem sabe no ano de 2024 a gente não vê o fundo até subir um pouco mais, chegando até 13 centavos, seria espetacular aqui para os cotistas dele, mas eu quero saber de você. Em 2024 você vai investir em MXRF? É um fundo imobiliário que já está na sua carteira, é um fundo imobiliário que você pensa em investir? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E antes da gente encerrar o vídeo, lembrar que a carteira Orion de fundos imobiliários está aqui abaixo, o link na descrição, clica, conhece os serviços da Orion. Por menos de R$1, você terá o trabalho de um analista certificado te recomendando o que investir. Até o próximo vídeo. Valeu.